Você vai ouvir agora Marca Texto. Para ler o mundo a partir das palavras. A apresentação: Aline Dias e Carla Gerson. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, Aline. Boa noite, Joane. Eu sou Carla Gerson. Eu sou Aline Dias. E este é o programa Marca Texto. O programa Marca Texto, toda terça-feira, às 10 da noite, com a reprise no sábado de manhã, às 8. É o programa Marca Texto, o seu programa de capixabas na literatura, ou da literatura capixaba, onde você escuta literatura até na hora da música, porque a gente escolhe a música pela letra. Bom, espero que o seu dia tenha sido ótimo, espero que a sua semana venha a ser maravilhosa e hoje nós vamos falar sobre tempo. A palavra que a gente escolheu para tratar hoje, a nossa convidada, a Joane, vai conversar um pouco com a gente sobre isso também. Dizem que o tempo cura tudo e que não há melhor juiz que o tempo. Tudo apazigua, tudo explica. Mas o tempo também destrói e corrói. Desgasta o que era íntegro, torna frágil o que era firme, mocinho ou vilão. Existe uma expressão latina, memento mori, que significa lembre-se de que é mortal ou lembre-se de que morrerá. Na antiguidade clássica, memento mori era uma expressão de reflexão utilizada pelos estoicos. Lembrar da morte, ou da possibilidade, ou da proximidade dela, deveria nos fazer aproveitar melhor a vida. Aproveite o dia. Carpe diem, outra expressão latina. O tempo não volta. Será que não? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O que você acha, Aline? Eu acho que o que é imortal não morre no final, como diria a grande poeta Sandy. Mas eu acho que o tempo é um dos grandes temas, que ele é relativo, que ele é um brinquedo e que ele dura muito e dura pouco. Eu particularmente amo história de viagem no tempo e eu espero que dê tempo da gente falar hoje sobre história de viagem no tempo. Gosto, inclusive, das mais cafonas que Carla Gerson odeia. E acho, Carla Gerson, que tempo de mandar mensagem no WhatsApp da Rádio Espírito Santo 27 998087382 até o final do programa, porque aí você pode mandar perguntas para nossa convidada Joane Vaillant, pode mandar áudio comentando o programa, pode anotar o telefone que eu vou falar de novo agora, 998087382, 998087382. E hoje a gente vai ouvir grandes autores falando sobre tempo. E foi difícil escolher as músicas porque tinha coisa demais, tem? Mesmo. Não. Se desse tempo, né, Joane? Faltou tempo. A gente vai falar isso o programa todo, né? Mas a gente chegou cedo para ter mais tempo, mas o programa tem 1 hora só. E aí vai ter Fernanda Montenegro, Eduardo Galeano, Viviane Mosé, Simone de Beauvoir. E eu não vou contar as músicas porque depois que o roteiro estava pronto, Carla Gerson propôs uma brincadeira. Diga, Carla Gerson. Bom, é o seguinte, a gente queria dar um presente para os nossos ouvintes, mas para isso a gente quer fazer um pequeno concurso. Eu estava contando aqui para o Vaguinho que eu participei de vários concursos de rádio na época, inclusive descobrimos que ele era o radialista que apresentava o programa na época, numa rádio que a gente não vai falar aqui porque é concorrente. Ô, Vaguinho, pode falar boa noite com os ouvintes. Bom dia também. Coitado. Deixa eu descobrir qual é o meu microfone aqui. Boa noite, prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Então é isso. Conversando sobre isso, sobre concursos, né, pela rádio, eu falei, bom, Aline, vamos propor um concurso? E aí vai ser o seguinte, a gente escolheu várias músicas com a palavra tempo, né, além do assunto, com essa palavra na letra da música. E uma das músicas que a gente escolheu, a gente acredita que vai ser uma das primeiras que as pessoas pensam quando pensam em tempo. E aí, quem for a primeira pessoa que acertar a música tem que mandar mensagem nesse número que a Aline falou, eu vou repetir, é o 27 99808 7382. Quem for o primeiro a acertar, então vocês vão mandando os palpites ali. O primeiro a acertar vai ganhar um livro de minha autoria, Fogo de Palha. E mando depois, se for de fora, mando pelo correio. No Mas final, não é fogo de palha, ela vai mandar mesmo. Não, eu mando de verdade, ok? Se a pessoa já tiver fogo de palha, a gente combina outro livro. E vocês já podem mandar perguntas para a Joane Vaillant. Joane Vaillant, você está animada para receber perguntas? Claro, sempre. Quanto pior a pergunta, melhor a resposta. É isso aí. Amei. Muito maravilhoso. E enquanto vocês mandam a música, mandam a pergunta para a Joane, vamos ouvir Fernanda Montenegro lendo Simone de Beauvoir. A Fernanda de Montenegro já fez até o papel do tempo na propaganda do Itaú, eu anotei aqui. E vamos ouvir Fernanda Montenegro lendo Simone de Beauvoir, Viver Sem Tempos Mortos.
A impressão que eu tenho é de não ter envelhecido, embora eu esteja instalada na velhice. O tempo é irrealizável. Provisoriamente, o tempo para mim. Provisoriamente. Mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra. Como também não ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi comunicar da maneira mais direta o sabor da minha vida. Unicamente o sabor da minha vida. Acho que eu consegui fazê-lo. Vivi num mundo de homens, guardando em mim o melhor da minha feminilidade. Não desejei nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou lhe fazer um pedido. Tempo, 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 compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro no acordo contigo. Tempo, 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 por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 peço-te o prazer legítimo e um movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 o que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo imigo. Tempo, 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 e quando eu tiver saído para fora do teu círculo. Tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Muito obrigado, senhores. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Obrigada por estarem aqui hoje. Muito, muito obrigada. Você está ouvindo Marca Texto. Bom, deixa eu explicar uma coisa primeiro. Não era para acertar esta música que acabou de tocar. Essa música que a gente ouviu agora, Oração ao Tempo, na voz de Maria Bethânia. Mas a música que a gente quer que vocês adivinhem é a última música. Nós só vamos tocar no final do programa. É uma música que também tem a palavra tempo. Também é muito comum. Realmente, Oração ao Tempo seria uma escolha óbvia. Vamos dizer assim, a segunda mais óbvia. Mas okay? não Ninguém vale enquanto ainda. tá tocando ela, né? Se você acertar enquanto ela tá tocando, não vale. Porque ela já tá tocando, você já ouviu, você não acertou. Você
Isso, é uma música que a gente ainda não tocou. Tem que acertar qual a gente vai tocar antes dela ser tocada. Então, assim, busca no repertório aí tudo que vocês lembram de música sobre tempo. Vai mandando, uma hora alguém vai acertar. Por enquanto, a Jojo chutou Oração ao Tempo, mas não era, né? A Denise disse, boa noite, toca Raul. Beijo, Denise. Não sei se vai ter Raul hoje, mas anotei a dica. E eu queria mandar um beijo pro Anilton também, nosso ouvinte, amigo, querido, que você continue por aqui por muito tempo ainda, toda terça, 10 horas da noite, nós estamos aqui. Vou passar para a Aline agora, que ela vai apresentar a nossa convidada. A gente está muito animada de ter você aqui, Joane. Joane Vaillant, escritora, roteirista, produtora cultural e audiovisual capixaba. Eu conheço desde que a gente estava começando a ser produtora, né, Joane? Ela se considera, acima de tudo, uma contadora de histórias. A Joane acredita que boa parte do que escreve vem do encontro com pessoas fantásticas, sejam elas os criadores dos seus livros e filmes favoritos, sejam seus alunos em oficinas de escrita criativa. O livro Deus, a Menina e Sua Fantástica Ilha já inspirou 2 curtas-metragens que Joane dirigiu, porque ela faz tudo, gente. Joane escreve, Joane dirige, Joane viaja, Joane dá oficina, Joane faz tudo, ela entrega tudo. Ela ainda atua, faz a Elfa. Ela fez Deus, a Menina em 2024 e Hora Dourada em 2025 ainda vai ser lançado. Ela também escreveu O Mundo de Cá, o Deus, a Menina, né, que é o lançamento mais recente, Uma Palavrinha. Tinha o coletivo Boas de Prosa e o projeto Elisas. Ela já capacitou uma galera para escrita. Joane tem muita coisa para falar, né, Joane? Ei, Aline, boa noite. Obrigada, Carla. Obrigada, Aline, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Aline sempre me exaltando, melhorando meu dia. Obrigada. Ai, leoninas, vamos... Leoninas unidas, jamais serão vencidas. Mas, Joane, se apresenta para os nossos ouvintes e conta de onde que vem essa vontade de contar histórias em várias plataformas e esse processo aí de se capacitar para isso. Fala de você. Bom, acho que você já fez uma introdução muito boa, né? Eu acho que quero completar também que eu faço parte do coletivo Remonta Audiovisual, que é um coletivo de mulheres no audiovisual, né? Aproveitar que estamos em mulheres aqui no Marca Texto, que é também de capacitação, né? Capacitar mulheres para as áreas técnicas e que fora diretora e roteirista eu também faço a parte que eu gosto muito dentro do cinema, que é a produção de elenco, né? Adoro ser olheira, né? Olhar para uma pessoa e falar, então, já fez parte de um filme? Faço isso aí também. Embora minha paixão mesmo é a parte da construção narrativa, né? Da escrita, do roteiro, como dos livros mesmo. Vamos lá, por que, né, trabalhar em várias plataformas? Eu acho que é porque eu consumo arte, assim. Eu sempre consumi, assim. Sempre o livro que eu era ficcionada, eu ficava ficcionada pelo filme, eu comprava o joguinho, eu fazia parte de fórum, eu começava a escrever sobre aquele livro. E eu acho que é uma coisa muito comum também da fantasia e da ficção científica, né? As coisas ramificarem para várias plataformas, né? Eu acho que justamente por o público ser jovem e tá querendo, né, ver tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E aí foi essa a ideia. E porque eu fazia as duas coisas. Porque eu escrevia, né, livro já e trabalhava em cinema. Então, quando eu fui fazer o primeiro curta de ficção, pensei, bom, já tá na hora de eu dirigir um curta. Qual vai ser? Aí eu fui olhando todas as histórias que eu tinha e falei, vou com o universo aí da ilha, o universo do Olho do Tempo. E assim continuei. E é interessante, porque a gente normalmente produz o que a gente gosta de consumir. Isso é legal, né? A gente parte dos nossos próprios gostos e preferências para... Aí, como você é diversa, né? Você tem um gosto diversificado, você foi para todos os lados. E eu sou bem do tipo que, assim, se eu estiver fazendo a história, em algum momento eu estiver desanimada pra, tipo, reler ela ou alguma coisa assim, eu falo, bicho, se nem eu tô gostando dessa história, eu vou fazer outra. Tipo assim, eu abandono. Se eu já não tiver apaixonada ali no início, no final que não vai rolar, né? Então... Tem um ditado popular que é sem tesão não há solução. É então, isso. acho que se aplica. Se aplica totalmente. Bom, antes das próximas perguntas, então, nós vamos ouvir mais textos e uma música que também se relacionam com o tema tempo. Mas a Joane vai... Antes eu queria trazer um pedacinho só, gente. Porque pra justificar essa minha escolha aí da oração ao tempo, é uma oração pra mim também. Eu ouço essa música como uma forma de oração. E uma das vezes que a Betânia se apresentou, num DVD ao vivo, ela fez esse poeminha antes. Depois virou de praxe ela fazer, assim. Então eu vou fazer ele também aqui. De manhã,
escureço. De dia, tardo. À tarde, anoiteço. De noite, ardo. A oeste, a morte contra quem? Vivo do sul cativo e o oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo. E o morro ontem. Nasço amanhã. Onde ando, onde é espaço. O meu tempo é quando. Joane Vaillant lendo Vinícius de Moraes ao vivo pra você. Meu tempo é quando? Meu tempo é quando. Olha. Lindo, Joane. Joane, vou só lembrar para os nossos ouvintes aqui que o telefone para mandar pergunta é o 998087382. E agora sim, vamos ouvir, inclusive, um texto que você pediu, que a gente gravou especialmente para você. Ai, que maravilha! Na voz do nosso amigo Léo Lopes, que também é radialista e jornalista. Eu contei meus anos e descobri que tenho menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Eu tenho muito mais passado do que futuro. Então, já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Eu não quero reuniões em que desfilam egos inflamados. Inquieto-me com invejosos, cobiçando o lugar de quem eles admiram. Eu já não tenho tempo para conversas inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. Eu já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas idosas, mas ainda imaturas. Eu detesto pessoas que não debatem conteúdos, mas apenas rótulos. Eu quero viver ao lado de gente que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade. Eu quero caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. Apenas o essencial faz a vida valer a pena. E para mim, basta o essencial. Vai passar esse medo de avião que te sustenta inseguro, e essa dor que te machuca te assombra no escuro. 20 anos ou 98 vidas no futuro, eu te digo, tudo acaba, tudo, 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 tudo. Que tudo um dia vai passar. O momento mais bonito que a gente viveu junto, e também o mais terrível, o mais estranho, o mais confuso. As escolhas, as certezas, tudo muda num segundo. Nada vai restar intacto inteiro nesse mundo. Isso também vai passar. Essa canção, isso também vai passar. Nós dois. Vou te contar que tudo um dia vai passar. Essa falta de dinheiro, essa crise, esse governo, esse grito preso de que tudo mais vá pro inferno. O temor disso durar por muito tempo, ser eterno. Eu te digo, tudo acaba, tudo, 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 tudo. Isso também vai passar. Essa canção,
Hoje não é o primeiro dia do ano para os maias, os judeus, os árabes, os chineses e outros muitos habitantes desse mundo. A data foi inventada por Roma, a Roma Imperial, e abençoada pela Roma Vaticana. E acaba sendo um exagero dizer que a humanidade inteira celebra esse cruzar da fronteira dos anos. Mas uma coisa sim é preciso reconhecer. O tempo é bastante amável com a gente, seus passageiros fugazes, e nos dá permissão para crer que hoje pode ser o primeiro dos dias e para querer que seja alegre, como as cores de uma quitanda. Você acabou de ouvir o Léo Lopes lendo Eduardo Galeano, 1º de janeiro. Antes você ouviu Isso Também Vai Passar, do César Lacerda, e O Tempo que Foge, texto do Ricardo Gondim, lido pelo Antônio Abujanra no programa Publicações. Este é o programa Marca Texto, que você escuta na 89.1 Espírito Santo FM, e hoje a gente recebe a maravilhosa, fabulosa deusa do tempo, Joane Vaillant. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre a carreira da Joane e vamos entender, Joane, como é que é essa sua relação com o tempo, de onde que vem isso, por que tempo é Deus, de onde vem esse nome de tempo? Eu tô fazendo pergunta demais, mas me conte, você e o tempo, como é isso? Tá, vamos começar. Eu acho que eu nem sei quando começa, porque a minha primeira palavra, depois de papai e mamãe, foi relógio, né? Porque uma criança de menos de 1 ano falou relógio naquele momento. Minha mãe apontava para vários objetos da casa, eu escolhi esse. Então, assim, eu acho que começou antes mesmo de eu saber. E eu sempre tive essa ideia muito clara, e é claro que, né, se amplificou muito mais depois de ler O Capital, by Karl Marx, sobre o tempo ser a nossa única moeda de troca verdadeira. Sobre o tempo ser a coisa que a gente consegue realmente, né, vender, trocar, tudo mais. Todas as outras coisas Time são... is money. Nós, classe trabalhadora, né? Exatamente. Todas as outras coisas são invenções, né, dentro disso. E aí, quando eu quis pensar nesse universo da ilha, eu sempre tive essa como a primeira ideia. Um lugar onde o tempo manda. E ele sendo o deus do local. Eu acho que ele manda aqui também, né? Eu até trouxe um textinho sobre isso aqui. Mas seria um mundo sonhado por ele. E todas as relações estariam perpassadas por isso. Então, coisas aqui que são metafóricas, do tipo assim... Nossa, gente, fiquei naquela fila de banco 10 horas. Só que lá, isso pode acontecer. Ele pode realmente te punir ou te presentear com mais tempo quando você precisa, se você é alguém generoso com o tempo, ou com menos tempo na hora que você mais precisava. E o que é ser generoso com o tempo? Primeiramente, não reclamar dele toda hora. Que eu, por exemplo, estaria lascada lá. Isso é uma coisa que eu vou aprendendo todo dia, assim. Mas ele, tipo, considera pessoas que não aproveitam a sua própria vida, assim. Que não percebem, né? O seu tempo, Deus, então, ele é tipo Deus do Antigo Testamento? Tá pronto pra punir quem reclama dele? Ele tá. Por isso que a gente tem... Isso, você vai ser Deus pra quê, amigo? Se eu fosse Deus, eu ia fazer isso Aí também. a gente tem Destempo, né? A filha dele que é muito mais equilibrada. A filha dele, Destempo é gente boa. Destempo é mais gente boa. Ela é ali a metáfora, né? Se a gente for pegar de Cronos e Kairos, ela seria Kairos. E ela é meio brincalhona também, de vez em quando. Ela faz umas coisas só porque ela tá afim. Olha, galera, vou dar um tempinho pra eles. E Cronos tem, assim, na mitologia, aquela coisa dele comer, né? Comer, e come os filhos, O seu né? Deus Tempo também. Ele não exatamente os filhos, que na linha ele só teve a destempo de filha, mais o que tá em volta, assim. Ele tem essa... E essa ilha é esse lugar que não se mede por espaço, é só por tempo, assim, né? Em tal tempo ela tem um tamanho, no outro tempo ela tem outro, de acordo com que os moradores dela fazem. Eu trouxe um textinho ali, antes de você me perguntar, que talvez fale um pouco dessa relação. É um texto escrito como se fosse a Catarina escrevendo, né? Que essa deusa menina, a primeira pessoa a nascer na ilha, né? Por isso Deusa Menina em Sua Fantástica Ilha. Ela foi a primeira a nascer lá e foi escolhida pelo tempo para ser deusa. E o motivo da escolha foi que a mãe dela, assim que caiu na ilha, pediu por tempo. Falou, já que eu não posso pedir muito, me dá tempo. Olha. E a mãe dela estava grávida nesse momento, ela já nasceu com essa incumbência. Fez o pedido certo. Isso, e depois ela vira essa deusa e também uma contadora de histórias, né? E aí tá assim aqui que eu acho que ajuda a gente a entrar nesse tema e voltar, né? Que é a Catarina tentando explicar como se fosse uma forma de anedota, assim, né? Pra quem chega lá.
Os animais e plantas eram amigos do tempo. Não existia tempo perdido porque era um ciclo. A vida de uma borboleta não durava muito nem pouco, apenas o suficiente para o equilíbrio do todo. Mas um dos animais começou a achar que sabia demais. Pegou fogo nas mãos, fez a roda girar, contou histórias para os seus irmãos e filhos. Começou então a invejar o baobá, que estava ali antes de seus ancestrais e viveria mais que seus descendentes. Olhou a lua e tomou para si suas faces. Chamou a terra de sua e a si mesmo de sábio. Eufóricos ficaram, por tentar contar o incontável. Criaram um tempo da forma como hoje ele é mostrado. Um deus, um carrasco. Na ilha, são seus súditos. Na terra, seus escravos. Nossa. Essa é a criação dos deuses, o nome desse texto. Um textinho de Catarina tentando explicar essa relação com o tempo, né? Eu achei muito interessante não haver tempo perdido. E como que isso incomoda bastante a gente, né? Perder o tempo. Eu acho que a gente vive numa época de muita ansiedade, né? Que a gente quer fazer tudo rápido, a gente quer aproveitar cada segundinho. Eu sou ansiosa. E existe uma sensação muito ruim mesmo de ter tempo perdido. Eu lembro, por exemplo, eu tenho uma fama na minha família, no meu grupo de amigos, de odiar fila. Porque fila, pra mim, é o maior sinônimo de tempo perdido, né? Que existe. Mas, assim, já estudos de que a nova geração, a geração que veio depois de mim, né? Já nem sabe o que é fila, né? Porque, faz tipo, tudo tem... online, né? Hoje em dia é tudo online, não tem fila de banco, não tem nada. E é a geração mais ansiosa, né? Tem até um livro que se chama Geração Ansiosa. Então, assim, a noção de tempo perdido, acho que é tão, pra nossa geração, pro mundo atual, é tão enlouquecedor, né? Nossa. E aí essa menina diz, não há tempo perdido. Esquece essa noção, né? Isso não existe. É, do tipo assim, você pensar que aquele tempo que você tá vivendo é o tempo que você tem. Então, qualquer coisa que você fez nesse tempo, se você quiser, você pode aproveitar para algo. Ou tu pode só reclamar também. São escolhas, são né? Opções. São opções. A Aline está embasbacada. Eu tô pensando, eu na verdade, eu tava vigiando o tempo, pensar no intervalo, se dá tempo de fazer mais uma pergunta. Ela também não quer tempo perdido. Eu não quero perder um minuto sequer. Eu, inclusive, quero lembrar que se quiser adivinhar a música para ganhar o livro da Carla, o telefone é 99808-7382 e ninguém adivinhou ainda, mas a gente pode falar que não é tempo rei, porque já falaram tempo rei, não é tempo rei. Mas né? Não é oração ao também. tempo, não é do Raul. Mas olha, a gente falou... Já pediram pra tocar Raul, tem alguma música de Raul com tempo, Joane Vailan? Tem aquela Tem o Eu Nasci há 10 mil anos atrás. Mas ela é muito mais sobre história do que sobre tempo. Verdade. O cara tá falando da própria capacidade, tá contando tudo que ele viu. Sim. Mas ó, deixa eu te falar, tem uma dica. A gente, durante a leitura do texto, a gente leu o nome da música. Ela apareceu. Então, assim, sem querer, ela já apareceu em formato de frase. A Carla tá doida pra falar aqui, que música que é. Eu queria falar também, porque eu tenho uma história com essa música. Mas pode dar, você quer dar uma dica? Não posso, é muito... Se contar a história, vai saber? Vai. Então deixa pro finalzinho, se ninguém tiver acertado. Quer dizer, eu espero que sim. Não, eu acho que a Carla já entregou tudo aqui. Veremos. Bom, vamos fazer... Vamos, mais uma pergunta antes do intervalo. Eita, deixa eu voltar aqui. Eu tenho uma. Quer que eu faça? Bom, você falou que você gosta de trabalhar com invenção, né? O universo mágico, isso que você está contando, né? Esse mundo que não existe. E num dos textos que a gente leu aqui, que foi até o texto que você indicou, do Eduardo Galeano, ele diz que o tempo é uma coisa inventada. Sim. Então, assim, o próprio texto, o próprio tempo, a própria noção de tempo é uma invenção, né? Então, eu achei bem inventivo, vamos dizer assim, você trazer uma coisa, uma ficção surreal, vamos dizer assim, né? Uma coisa com realismo mágico para falar de uma coisa que em si já não existe, né? Sim. E eu queria que você conversasse sobre isso, sobre como você usa a fantasia, o realismo mágico para fugir do óbvio, né? E para falar de coisas como o tempo. Massa, Carla, obrigada. Então, eu acho que começa por aí, assim, eu acho que tudo que você bota num outro, isso aí quem falou não fui eu, né? Foi o C.S. Lewis, autor de Crônicas de Nárnia, que tudo que você transfere da tua realidade para outra, para poder contar algo, é para passar alguma mensagem, e talvez essa mensagem seja mais forte, porque a gente está calejado no dia a dia, né? Quando a gente ouve uma notícia e outra notícia, a gente caleja, você desloca isso para outro universo e as pessoas conseguem olhar para aquilo de uma forma fresca.
Sim. Então, tem um pouco disso. E sobre a invenção, é isso, né? Uma vez que você inventou, agora existe, né? Tipo assim, você falou assim, essa história não existe. Não Agora inventado existe, que não existe, sim. Agora existiu, agora ela tá aqui. Agora, essa ilha existe, porque ela tá num papel agora, né? Então, é meio que isso, assim, o tempo foi inventado, a noção de tempo em algum momento, e desde então ele foi incorporado às nossas vidas de uma forma indissociável. Agora já é. E agora é o tempo do intervalo, né, Vaguinho Ito? Exato. Então vamos pro intervalo comercial e a gente volta com mais Joane Vaillant aqui no programa Marca Texto. Você está ouvindo Marca Texto. Olá, você está no Marca Texto. Voltamos desse intervalo que foi rapidíssimo, não durou nem 30 segundos. Estamos no estúdio com Carla Gerson, Vaguinho Ito e Joane Vaillant, nossa convidada de hoje. Oi de novo. Oi, gente. E, como sempre, uma palavra. A palavra de hoje é tempo. Carla Gerson propôs uma brincadeira. Já falaram o tempo não para, já falaram oração ao tempo, já falaram tempo rei, já falaram um monte de coisa e ninguém acertou a música ainda, que a gente vai tocar sobre tempo. Enquanto vocês não acertam, vocês podem mandar pergunta para Joane no nosso telefone. E Joane, ela não apenas fala sobre tempo, escreve livros, como ela viajou o Brasil falando de fanfic. Joane, conta pra gente como que foi. E explica o que é fanfic, primeiro, pra galera saber. Gente, vamos lá. Fanfic, a abreviação de fanfiction, né? Histórias feitas por fãs. Tem aí divagações, ideias sobre quando começou. Eu acho que foi lá na Divina Comédia, né? Com Dante fazendo sua fanfic da Bíblia. Mas a gente vai ver. Adorei fanfic. A gente vai ter divergência sobre quando começou. E o que acontece? Ela se popularizou, na verdade, na época que os fãs de Star Trek, o fã de fantasia e ficção, ele é maluco, né? Eles não aguentavam esperar entre uma temporada e outra, então eles começaram a fazer livrinhos que eles distribuíam gratuitamente, chamado fanzine. E dentro você tinha as fanfics, né? Que eram só histórias dos fãs com versões, né? Dessa história. Desde então tem fanfic de tudo sem imaginar. Desde coisas muito óbvias, tipo, sei lá, Harry Potter e Senhor dos Anéis, até fanfic de grupos de K-pop, até Selena Gomez e Faustão. Tem muita coisa. E Selena Gomez e Faustão. Uma grande fanfic que furou a bolha, né? Chegou em muita gente. E você fazia fanfic de quê? Menina, eu fazia principalmente fanfic de Harry Potter, de X-Men e de Crepúsculo. Não, volta que Harry Potter eu também fiz. Eu também fiz. Eu, quando eu fazia fanfic de Harry Potter, os meus personagens que eu mais gostava de usar eram Hermione Granger e Draco Malfoy. É lógico, olha só. Claramente. Eu ia pros marotos, contava a história dos pais do Harry, e eu gostava também, igual você, de fazer uma loucura. Eu, além de Lilian e Thiago, normal, né, eu botava lá, normal, Sirius e Bellatrix, né, que eram primos e um matou o outro. Sirius e Eu botava lá, né? Então, misturado com fanfic. Sirius, não, mas essa Carla Gerson, a gente era doido, a gente ficava tardes e mais tardes. Né? O verbo tá entregado. É o tempo verbal, é importante. O tempo verbal talvez mas não esteja os adequado. Fãs eram doidos, né? E aí, um dia, Gabriel do Sesc me chamou pra dar uma oficina de fanfic. Amei. Beijo, Gabriel. Beijo, Gabriel, que deu oficina sobre mercado editorial esses dias, né? Gabriel agora da editora Cousa. Exatamente. Eu esqueci que ele tava... Né, gente, olha só. O tempo passa muito rápido. O tempo, né? E Gabriel falou assim, você não quer dar uma oficina de fanfic? Não, eu vi você falando sobre isso numa palestra que você deu. Nem eu lembrava. Aí eu falei, tá bom. Montei. E depois ele falou, Joane, então, outra novidade. Te escolheram para 9 Sescs pelo Brasil para você dar essa oficina. Tive que falar, mãe, você falava que não ia dar em nada. Eu parei de estudar para escrever fanfic. E deu. E é isso que você falou, Nina. A gente era muito doida e eu acho que a fanfic era uma coisa muito... Uma entrada e um crivo que os leitores eram muito assíduos e muito honestos, né? Então você melhorava muito a sua escrita, né? E aprofundava muito outras coisas ali escrevendo. E é nisso que eu pegava na oficina, assim. Não sabe como começar? Copie. E depois você vai... E olha só, é um ótimo... Primeiro, você incentiva a leitura. Quando você propõe um exercício desse. E a primeira coisa que qualquer escritor precisa
é ler, né? Sim. Então eu acho incrível a ideia. Eu também. Agora, temos uma pergunta. Olha, de fã. Não fala não fala o nome do fã. Não pode falar. Uma pergunta que chegou Joana aqui, adivinha. chegou pelo WhatsApp da vai. rádio. Antes de eu avisar, acertaram a música, gente. Olha! 2 pessoas acertaram e mandaram a mensagem na mesma hora. Eu vou mandar o livro para as 2, porque eu sou dessas. ok? Maravilha. Bom, a pergunta, vamos lá. Pergunta para Joane. Existe alguma coisa sobre o universo de Deus a Menina que você, depois de escrever, refletiu e trouxe para sua vida? Caraca, eu não adivinho de quem é a pergunta, tá? Mas, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que eu tento trazer pra minha vida o tempo inteiro é isso de eu tentar aproveitar as coisas enquanto elas estão acontecendo. Porque eu tinha uma mania de ver tudo assim, sabe? Ansiosa, meu Deus do céu. E aí depois eu parava pra pensar, caraca, aquele dia foi tão legal, conhecer aquelas pessoas foi tão legal e tal. E achar que nunca ia dar tempo. Achar que eu nunca ia chegar no horário, achar que alguma coisa ia dar errado. Que aí eu criei dentro do universo uma oraçãozinha que eu faço antes de sair. Agora, eu criei pro universo, mas agora eu uso. Que é, eu sou uma viajante do tempo, eu sempre estive aqui. Eu não tenho medo do tempo, ele trabalha comigo. Vamos repetir essa oração para todos os nossos Vamos lá. ouvintes aprenderem? Todos os ouvintes ansiosos. Inclusive eu quero aprender, sou capaz de repetir. Como é que é? Sou uma viajante do tempo? Sou uma viajante do tempo, eu sempre estive aqui. Eu não tenho medo do tempo, ele trabalha comigo. Sou uma viajante do tempo, eu sempre estive aqui, eu não tenho medo do tempo, ele trabalha comigo. Eu preferi ele trabalha para mim. Então, aí que você se dá mal, hein? As pessoas falam isso e vão parar em calabouços lá. Ai, é sério. Mas é um desejo comum Claro. nesse mundo e aqui. A gente quer ser patroa, né? Bom, nós, Anitta e todos. eu acho que é bom ter chegado nessa hora, porque o poema que a gente tem para tocar agora o tempo tá comendo a Viviane Mosé nesse poema. Nossa, muito bom. Nossa, esse poema é muito bom. Vamos ouvir Viviane Mosé, Vaguinho Ito? Ai, muito obrigada. A mão em mim. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda pando. Acho que a vida anda passando. Acho que a vida anda. A vida anda em mim. A vida anda. Acho que a vida em mim. A vida em mim anda passando. Acho que a vida anda passando. A vida anda passando a mão em mim. E por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Se bem que já faz tempo, mas eu escondia porque ele me pegava à força e por trás. Até que um dia resolvi encará-lo de frente e disse: tempo, se você tem que me comer, que seja com meu consentimento. E me olhando nos olhos, eu acho que eu ganhei o tempo. De lá pra cá ele tem sido bom comigo. Dizem que ando até remoçando. DVD pirata, disque em azul, me dá troco em bala, baby I love you. Câmera Kodak, quero ver a capa do vinil, o maior destaque, Furacão 2000, remixada aqui, te vi na MTV, chamei sua atenção, treme a tela da paixão. Desliga o V3, sempre volta e pede uma defasado, teu amor é CD arranhado, é um jeans com o joelho rasgado, é voltar a mim. Defasado, teu amor é relógio atrasado, é o filme de volta ao passado, quero mais no fim. Bug do milênio, rebobina a fita,
lâmpada sem gênio, acabou a pilha. Se ela dança, eu danço. Falei com o DJ, Rio de Janeiro, calor de remixada aqui. Te vi na MTV, chamei sua atenção, treme a tela da paixão. Desliga o V3, sempre volta e pede uma última vez. Defasado, teu amor é CD arranhado, é um disco, joelho rasgado, é voltar a mim. Defasado, teu amor é relógio atrasado, é o filme de volta ao passado. Quero mais no fim. Disco, joelho rasgado. Você está ouvindo Marca Texto. Nós ouvimos Gabriela Brown, disco de vinil, uma música que pra mim é uma viagem no tempo. E ouvimos antes dela a Viviane Mosé, faixa 9 do CEP 20.000, Vida / Tempo, que é o texto em que Viviane Mosé ganha o tempo. E agora a gente pegou aqui a Gabriela Brown para falar um pouquinho de viagem no tempo. Gabriela Brown maravilhosa, né? Primeiro comentar isso. E obrigado ao ouvinte também que mandou a pergunta, Matheus. Beijo, seu gatinho. Gente, a pergunta que veio antes das músicas sobre o que a gente leva pra vida foi uma pergunta feita pelo Matheus, fã número 1 da Joane. A gente não falou número 1 / marido, que a gente não falou pra não desconcentrar. Mas... E aí ela trouxe, antes das músicas, a oração do viajante no tempo, né, Joane? Exatamente. E me conta aí de como é que é a viagem no tempo no seu universo do Deus a Menina. Cara, então, eu vou ler um trechinho dele aqui, um pouco sobre isso, e depois eu explico melhor, né? Esse conto tem uma coisa interessante, ele se chama Encontrando um Viajante, e ele já está disponível no Spotify. É só ir lá no meu perfil, né, Joane vai lá no Instagram, que vocês encontram. O audiobook do Deus a Menina Sua Fantástica Ilha já está postado esse conto. E aí que Catarina vai falar um pouco sobre os viajantes aqui nesse trecho. A grande maioria dos viajantes são humanos. Quer dizer, nascem humanos. Por isso que o tempo te escolhe, você deixa sua origem e vira parte dele. Mas é interessante, porque as criaturas imortais aproveitam cada fase da vida. Tem tempo de aprender e ensinar. Criaturas não falantes, na Terra vocês chamam de bicho, vivem plenamente e não pedem por mais tempo. Mas humanos, esses sim, pedem sempre. E é claro que algumas bruxas, fadas e até encantados como um saci já se tornaram viajantes do tempo. Mas a verdade é que humanos são obcecados pela ideia de morte. Eles precisam acreditar que de alguma forma sempre estarão por aqui ou nada faz sentido. Então, a ideia de um viajante sempre foi de força para mim. Criaturas confiantes, destemidas, imponentes. Eu só tinha visto eles em sonhos, mas agora estava um deles, sentado no chão, com roupas sujas e rasgadas. Ele estava chorando. Esse é um trecho do Encontrando um Viajante. E como que funciona a viagem no tempo lá, né? Se você tiver sorte de encontrar o Deus Tempo em pessoa, ele vai te fazer uma pergunta. E dependendo de como você responder, ele vai te punir ou te ajudar. E a maior ajuda de todas que ele pode dar para alguém é tornar essa pessoa um viajante do tempo. É quando a sua resposta foi a mais satisfatória possível, ele vai te dar esse poder de transitar entre as eras, entre os anos, né? Só que é um poder que ele não te ensina também, ele te dá e vai embora, então você tem que ficar aprendendo para onde você vai, o que você faz. Legal. No caso deste viajante tentando encontrar seu próprio lugar na ilha. Se você fosse uma viajante no tempo, se você pudesse voltar, você ia para onde? Ou ir pro futuro? Ou ir pro futuro, né? Cara, a primeira coisa é arrumar uns números da loto pra mim, assim, ponto. É o primeiro lugar que eu Gente, ir. todo filme que tem Viagem do Tempo tem alguém jogando na loto. E eu sempre acho assim, tem que fazer isso, gente. Uma coisa que eu não aguento dos viajantes de filme, de história de viagens no tempo, é porque, assim, eu gosto de história de viagem no tempo. Eu amo. Eu também. Só que, assim, eu não entendo qual é a lógica de você ter que voltar, tipo viagem... Esqueci o nome do filme. O mais comum lá que você voltou Volta pro futuro. Isso, voltou pra cuidar do ensino médio do seu pai. Não, pra pelo quê? amor de Deus, gente. Voltou pra... Que nem tem um que eu li aí, não vou falar o nome,
mas que você volta no tempo só pra casar. Pra quê? Não, aí não. Aí não. Qual é a lógica? Eu gosto quando vai salvar o mundo. Eu tem gosto ZT, de tem um negócio. um- Acabou geralmente a tem um catástrofe. problema. O filme parte dessa lógica. Eu Geralmente, gosto né, de você viagem tem no um tempo com catástrofe. Também. Você tem um problema que você precisa resolver, né? Tem até uma série brasileira que eu achei bem interessante, que eu assisti não com a é minha só filha. assim, não. Cara, tem gente que volta no tempo só pra caçar. Pra caçar relacionamentos afetivos. Que é, pra pessoa deve ser um problema, não sei. Mas É. tem um filminho que eu vi com a minha filha, na verdade é uma série, chama 15 anos. De Volta aos 15. De Volta aos 15. Bonitinho, essa é até boa, com a Maísa, Maísa né? é Ela é boa. maravilhosa. E eu achei a premissa interessante, tipo assim, ela volta pra resolver uma pendência, assim, ela acha que ela não tá bem sucedida, que a vida dela não tá boa. Então E ela ela pensa volta, assim, né? se aquela decisão que eu tomei aquela vez eu tivesse tomado diferente. E aí a série traz um pouco meio de efeito borboleta. Sim, Aquele filme vai antigo em que... desencadeando, Exato. né? Tudo que você muda, aí muda outra coisa. Aí ela precisa ficar voltando 150 vezes. Aí Eu é amo muito essa interessante, série, porque você gente. fica meio que preso naquele... Outra série também com esse tema e também envolvendo familiares que eu amo e que é da Netflix também é Dark. É uma série alemã de ficção científica sobre viagem no Sim. tempo, que é pesadíssima, mas muito boa. Mas quando você faz a sua pergunta, cara, eu lembrei de um livro maravilhoso chamado Kindred, Laço de Sangue, da Octavia Butler. Esse livro, que tem Viagem no Tempo. Que tem Viagem no Tempo e que pra mim seria, não que ela possa escolher, né, mas pra mim se eu pudesse escolher seria presenciar esses momentos da nossa história que estão subrepresentados ou mal contados, né? Ver com meus próprios olhos coisas que, sei lá, a narrativa branca hegemônica nunca deixaria eu saber exatamente como foi. Tipo o quê? Fala Então um você livro. voltaria no tempo pra contar a história. É, pra ver como é que foi e ainda pra contar pros outros. O problema é você participar da história, que é Não o ia que fazer nada. acontece com a Geralmente. personagem. Você ia né? levar Viagem do penicilina, tempo né? Tem acontecia que isso. levar penicilina na Viagem no Tempo. Sabe que é uma coisa muito doida? A personagem no Kindred, ela faz uma bolsinha de remédio pra cada vez que ela voltasse. E eu falei, só uma mulher escrevendo pensaria nisso. Pensaria nisso. Nenhum livro de viagem Eu no tempo não escrito sei, por mas homem, ela eles não levam deveria ter comida, não colocado levam nada. um absorvente dentro. É, Será que ela verdade. colocou? Isso aí não citou, mas... Copinho, né? Copinho. Mas ela Uma citou calcinha. outras coisas. Ela botou calcinha, botou Ela remédio, botou várias coisas. E Muito eu falei, interessante cara, a primeira vez que eu vejo alguém fazendo isso é tão óbvio. Leva remédio, cara. Você vai pra outro lugar, né? É. Tipo assim. Carla, e você? Mas Se é fosse isso. viajar no tempo, ia querer viajar pra onde? Joane ia ver fatos históricos. E você? Olha, eu acho que eu iria pro futuro. Eu tenho mais Nossa, que curiosidade medo que eu tenho. em ver, de repente, um futuro depois que eu morrer, assim, sabe? Tipo assim, será que o mundo vai acabar? Será que a gente vai destruir esse planeta? O medo é isso, né? Porque eu iria com uma ideia de esperança. E vem aqui De pra- chegar lá e ou falar, então nossa, deu certo. Sei Você lá. eu vou volta e voltar. avisa, né? Porra, galera, faz isso não. Que é uma coisa meio ser profeta, né? Será que eu quero isso pra minha vida, ser Nossa, profeta? Gente, Acho todo que mundo em não. volta de você. Aqui a Catarina viaja no Deus é Menino Fantástica Ilha para um dos futuros catastróficos, onde só sobrou uma grande árvore. E ela, sabendo disso, obviamente ela volta tentando tentar. mudar alguma coisa. Agora, também, deve ser né? muito angustiante Nossa. isso, né? Se isso, enfim, pensando nessa hipótese de você realmente ter uma verdade para comunicar, né? E não poder provar. E não poder, e não ter como, enfim, como convencer as pessoas, que é o que a gente vê acontecer o tempo todo, né? Porque não precisa ir pro futuro, os cientistas estão aí convencendo do presente E e, ninguém não quer ver, conseguem. né? As pessoas Não, tem 30 anos que falam de aquecimento global, pelo Agora menos. começou realmente, né? E a galera, nossa, parece aquela mulher vendo o buraco. Nunca vi, não sabia. É, tipo assim, em tava 94 na escola eu tava aprendendo sobre Eco buraco de ozônio. 92 era tipo... era no Rio, né? Sim. É isso aí, cara. É exatamente isso. Eu acho que é aquela angústia de... Que às vezes a gente sente também como se você soubesse uma coisa e você fica assim, como que todo mundo não sabe disso? Como que todo mundo não pode, né, colaborar para a mesma coisa e não conseguir? Assim, isso é angustiante mesmo. É tudo sobre isso, as histórias aqui, tá, gente? Sim, os viajantes sim. do tempo e os guardiões, que são quem eu seria no meu mundo, né? Não a pessoa que viaja, mas a pessoa que recebe memórias, tem essa mesma angústia. Maravilhoso. Eu acho que dá tempo de um último comentário aí antes da gente entrar nas notícias, Carla. Tá, meu comentário era só o seguinte. Eu odeio... A gente vai fazer um corte lacaniano. Corte lacaniano. É que semana passada foi terapia, hoje é tempo. Eu odeio quando as pessoas falam assim, sabe fulana? Vamos supor, Simone de Beauvoir. Ah, Simone de Beauvoir foi uma mulher à frente do seu tempo. Gente, eu tenho pavor dessa expressão.
Eu acho que ninguém é à frente do seu tempo. Eu acho que o que acontece é isso que a gente conversa, de a pessoa não ser, às vezes a pessoa tem um conhecimento, a pessoa tem uma visão que não é levado em consideração, né? Sim, então usa essa expressão para dizer isso, na verdade, que ninguém... E como se todo mundo estivesse experimentando o tempo da mesma forma, né? Que isso. Perfeito. Tá cada um no local, gente. Como se só existisse um jeito de você estar naquele tempo ou naquela época, né? E ninguém nunca foi TDAH também. Mas assim, eu lembro da Jane Billet falando disso, de Mulher à Frente do Tempo. Jane Billet foi uma escritora muito importante aqui do Espírito Santo, cronista, jornalista, foi a primeira âncora de telejornal que a gente teve. E a Jane, ela era fissurada com o tempo, ela tinha uma coleção de relógios na casa dela. E o livro dela chamava um dos Espírito livros do Tempo. Esse Espírito do Tempo. E a Jane falava, não tem como existir uma mulher à frente do tempo, não tem como existir ninguém à frente do tempo, porque a gente é produto do nosso tempo. E né? A gente é produto do no nosso mundo tempo. de cá, a personagem, uma das personagens que tem, que é a Ana, ela acha o contrário. Ela acha que a maioria das pessoas está atrás das coisas que estão acontecendo. Elas estão vivendo numa própria nostalgia e esquecem de olhar o que está rolando naquele momento. Nostalgia é meu sentimento preferido do Divertidamente. Meu também. Que sou eu pra julgar? Eu gosto da ansiedade. Não, gostar eu não gosto não, mas me identifico. Não, mas são dois lados da mesma moeda, né? Nostalgia e ansiedade. Ninguém tá presente. É uma dupla perfeita. E agora vamos para as notícias. Depois de nostalgia e ansiedade, ninguém tá presente. Vamos estar presente no Presente Notícias. Bora. Bora de notícias, então. Bom, o projeto Biblioteca Cine por Elas está querendo fazer um convite. Nós vamos tocar o áudio da Fabíola. Eu acho que não conseguimos o áudio da Fabíola. Não, o computador deu... Então eu falo, né? Vamos lá. A biblioteca é um projeto que foi criado para incentivar a leitura nas novas gerações de mulheres. Fica localizado em Vila Velha, em Cristóvão Colombo, e ela vai começar, né? A Fabíola, que é a diretora desse projeto, inicia neste sábado, dia 22, uma série de atividades voltadas para a leitura, todas oferecidas gratuitamente na sede do coletivo. A estreia é a oficina Contação de Histórias com Juliana Mentros. Vai ser neste sábado, então, de 2 às 4. As inscrições já estão abertas, é só ir na bio, né, do Instagram, @cineporelas, e fazer sua inscrição pelo formulário. Além dessa atividade, como eu disse, vão ter outras, né, e eu, inclusive, vou estar em uma delas com uma roda de conversa e oficina de escrita criativa no mês de abril. Também tem